Muito bom dia a todos, mais uma vez. Agora a gente vai falar rapidamente sobre a probabilidade da união de dois eventos, tá? Então, suponha que eu tenha dois eventos quaisquer, A e B. A probabilidade da união dos eventos A, e B, A ou B, ou seja, P de A união B, será dada por essa fórmula aqui. Probabilidade da união de A união B vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A inter B, tá certo? Porque assim, se eu fosse escrever e desenhar, por assim dizer, eu teria essa representação aí usando o diagrama de Venn. Tenho aqui, né, dentro da caixa o meu espaço amostral, como sendo o conjunto de possibilidades que eu tenho. Nesse meu diagrama de Venn à esquerda, eu tenho todas as possibilidades do meu evento A. À direita, as possibilidades do meu evento B. Agora, notem que aqui no centro, no meio, eu tenho a interseção, a inter B, que seria a situação do caso quando o A e o B acontecem ao mesmo tempo. Naturalmente, pode acontecer de que eu tenha eventos disjuntos, significa que não tem nenhum elemento em comum, e nessa situação a interseção de B é nula, né? A interseção de A e B é nula. Se eu tiver um caso particular para a união de três eventos, observem aí a brincadeira que é a fórmula, tá? P de A, união B, união C, vai ser P de A mais P de B. Esqueci de colocar mais o P de C, mas tem, tá? Estou vendo aqui agora. Menos P de A inter B, menos P de A inter C, menos P de B inter C, mais P de A inter B inter C. Então, essa é uma fórmula um pouco maior, mas naturalmente eu não devo colocar isso numa prova. Se eu for colocar na prova, vai ser no máximo 2. Beleza? Então, como exemplo, para a gente trabalhar, um grupo com 500 estudantes, 80 estudam engenharia, 150 estudam economia e 10 estudam engenharia e economia. Um aluno foi escolhido ao acaso, qual a probabilidade de o item A? De que ele estude economia e engenharia ao mesmo tempo. Essa primeira é bem fácil, né? Ele, inclusive, já dá a resposta. Vamos colocar aqui uma outra folha só para a gente ir respondendo essa questão aí. O item A, como ele disse que 10 estudam engenharia e economia ao mesmo tempo, nada mais vai ser a probabilidade do meu evento A, escrevendo aqui, P de A, não fiz bobagem, de novo. O chato aqui é quando você erra, aí tem que começar, pelo menos na maioria das vezes, de novo. Então, a minha fração, eu não vou aqui me ocupar em simplificar, tá bom? Como eu tenho 10 alunos que estudam engenharia e economia, vai ser 10 sobre 500. Beleza? E que ele estude somente engenharia. O que ele quer dizer? Significa que ele estuda apenas engenharia e não economia. Então, eu vou olhar os que estudam economia, que são 80, perdão, engenharia, e retirar os 10 que estudam os dois. Então, a minha probabilidade aqui do meu evento B, nada mais vai ser P de B. Se você quiser, você pode até, inclusive... Caramba, de novo, né? Eu vou ter o seguinte, 80 que estudam engenharia e retiro os 10 que estudam os dois. E aí minha fração agora vai ficar 70 sobre 500. De novo, não estou aqui preocupado em fazer simplificação. Usando o mesmo raciocínio, no item C, eu tenho ele estude somente economia. Mesma coisa, eu vou pegar os 150 que estudam economia e tirar os 10 que estudam os dois. E aí eu vou ter para o meu PDC 140 sobre 500, né? Já colocando aí a resposta
porque é 150 menos 10, 140 sobre 500. Aí, que ele não estude engenharia nem economia. Então, notem o seguinte, que para esse tipo de questão, eu já tenho que reparar, porque assim, o que vai acontecer, que é um erro comum de vocês, é eu pegar os 80 da engenharia, os 150 da economia e os 10. E aí eu somo tudo, que no caso daria 240, e faria a mesma conta. O que eu estou dizendo em termos de números? Item D, eu vou botar aqui P de D, probabilidade do meu evento D. Eu somei 80 mais 150 mais 10, deu aí 240. Eu tiro 240 de 500, no caso seria 260. Aí minha resposta, está correto? Não está. Porque assim, vejam que se a gente fosse voltar para o meu exemplo aqui, ó, esse meu A inter B, eu vou estar contando ele duas vezes. Então, esse aqui é o problema. Então, quando eu tiver uma situação dessas, a ideia é de que vocês usem o diagrama de Venn, que é esse que eu vou colocar aqui. Ó. E aí vai facilitar muito a minha resposta. Por quê? Olha como facilita. 10 são os que estudam os dois ao mesmo tempo. Chamei aqui de evento A os que estudam engenharia. Chamei de evento B os que estudam economia. Então, eu tenho aqui 10 que estudam os dois ao mesmo tempo. Os do evento A são 80, então, para mim completar os 80, eu tenho que ter aqui fora 70, certo? Os 140 aqui vai ser para completar os 150 daqueles que estudam economia. E aí eu faço 70 mais 10 mais 140, isso aqui dá um total de 220. E a minha resposta aqui não é 260, e sim 220. Aliás, minto, é os que não estudam nem engenharia, nem economia. No caso aqui vai ser os 280, né? Que é exatamente os que precisam para completar os 500. Beleza? Ter aí a atenção. E nada mais, isso aí nada mais é, título de comentário, do que aquele complementar do meu conjunto. Beleza? E para fechar, a gente vai tentar trabalhar usando a fórmula. Para fechar, eu teria de que ele estude engenharia ou economia, tá certo? Então, nesse meu caso aqui, eu vou colocar aqui o seguinte, escrevendo, mudando aqui um pouquinho de escopo, tá? Não vão fazer confusão, por favor. Não sei se didaticamente é a melhor forma possível, mas ao mesmo tempo a gente já lembra das fórmulas que tínhamos discutido anteriormente. Vou chamar aqui para essa questão, especificamente falando, de evento A, aproveitando aqui o diagrama de Venn, o fato dele estudar engenharia, tá? Estudar engenharia, para essa questão específica. Já o meu evento B vai ser o fato dele estudar economia. A gente não tem muito prejuízo aqui. E aí eu quero fazer nada mais, nada menos do que o meu A união B. Sugestão, é uma sugestão que eu dou para os meus alunos, sempre que a gente trabalha com coisas novas, é que vocês repitam, escrevam as fórmulas, e aí você vai ter chance menor de errar essa fórmula, certo? É mais ou menos isso. Então, a probabilidade de A união B é só eu lembrar, usando a fórmula, tá? E aí a gente faz umas continhas, A união B. A probabilidade de eu estudar engenharia, como eu tenho 80 alunos, né? 80 alunos que estudam, 80 de 500. A probabilidade de estudar economia, 150 de 500. E a probabilidade de estudar os dois ao mesmo tempo, que são 10 de 500.
como o denominador ele é o mesmo, eu deixei aqui propositalmente para facilitar nossas contas, a minha resposta vai ser 80 mais 150 menos 10, que dá 220 sobre 500. É natural, queridos, voltando aqui para o nosso, só para a gente fechar esse conteúdo, é natural que eu tendo o diagrama de Venn já desenvolvido, somente se eu quisesse assim responder de forma mais rápida, e não estaria errado, desde que eu tivesse o diagrama de Venn, tá? Eu fazia a soma do 70 com 10 com 140. Se eu somar 70 mais 10 mais 140, isso aqui dá 220. E colocar 220 sobre 500. Vejam que já é a resposta que eu tenho aqui, ó. Também não está errado. Naturalmente, a gente usa aquela fórmula exatamente em situações onde a gente não escreve o diagrama de Venn. Beleza? Diante disso, eu tenho aqui um exercício final, só para a gente fechar aqui o nosso vídeo. Vou deixar ele aqui registrado e vou ficar aqui com vocês discutindo essas questões até quando vocês acharem interessante. Tudo bem? Vou parar aqui nossa gravação e com relação